Estamos celebrando com toda a igreja o 24º domingo do tempo comum, mês de setembro, dedicado especialmente à Bíblia, a palavra de Deus. Queremos mais uma vez acolher a todas as pessoas para essa celebração. Os que aqui se encontram, pessoalmente, presencialmente, e tantas pessoas que à distância estarão rezando conosco. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Neste 24º domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o episódio central do Evangelho segundo Marcos, a confissão de fé de Pedro em nome de todo o grupo dos discípulos e o primeiro anúncio da paixão. Trata-se de um episódio comum aos 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, cuja versão mais rica é essa de Marcos, que acabamos de professar, com mais probabilidade de correspondência com os fatos reais. A maturidade da comunidade pode ser verificada pela sua capacidade de professar livremente essas 2 verdades a respeito de Jesus, dando-lhe adesão até as últimas consequências. Para Marcos, Jesus entrou numa etapa nova, deixa a multidão da Galileia, quer dedicar mais tempo à formação dos seus discípulos e começa com a revelação da sua dupla identidade de Messias e de servo sofredor, 2 realidades incansáveis, inalcançáveis pela mente humana por si mesma. Sobre o tema do sofrimento e da cruz, Pedro é prisioneiro da mentalidade corrente. Pensa segundo os homens. Só mais tarde, quando vier o Espírito Santo, chegará a pensar segundo Deus. Tu não compreendes segundo Deus, mas segundo os homens. É a advertência severa de Jesus a Pedro e aos discípulos de então e de todos os tempos. Uma advertência que petrifica qualquer forma de religiosidade acomodada e retórica. Um convite desconfortante a percorrer o caminho estreito da humildade e da austeridade. Deixar de pensar apenas em si mesmos, tornarem-se responsáveis pelos outros, partilhar a opção de Jesus que aceitou por amor a própria morte, para que todos tenham a vida e a tenham em plenitude. Somos todos chamados ao discipulado e à missão, mas isso só será possível se, como Pedro, reconhecermos e compreendermos a verdadeira identidade de Jesus. Ele nos propõe as coisas de Deus, a comunicação da vida sem limites. A imagem do Messias que Simão Pedro tinha naquele momento era triunfalista, não correspondia ao modo de ser de Jesus. Ele não podia admitir que o Messias pudesse passar pela paixão e morte na cruz, pois esperava o Messias dominador e glorioso, segundo a lógica deste mundo. Ao anunciar a sua paixão e morte na cruz, Jesus assume a condição do servo sofredor, fiel até a morte, descrita pelo profeta Isaías, conforme nos recorda a primeira leitura há pouco proclamada. A profecia a respeito do servo sofredor, do servo fiel, se aplica plenamente a Jesus Cristo. O Messias servo assume o sofrimento, não desiste da missão, permanece fiel, confiando em Deus, seu auxiliador. É na cruz, na doação da própria vida, que se revela inteiramente quem é Jesus Cristo, que tipo de Messias Ele é.
Somente quem for com Jesus até a cruz irá entendê-lo. Não basta acompanhá-lo somente na hora dos milagres. Somente quem subir com ele o Calvário irá conhecer e contemplar o verdadeiro rosto do Messias. O segredo messiânico enfatizado por Marcos se revela já na profissão de fé de Pedro, mas será revelado inteiramente na cruz. Este homem era de fato o Filho de Deus. O texto da carta de São Tiago, também há pouco proclamado, ressalta a importância de testemunhar a fé em Jesus Cristo através das obras, destacando a caridade para com os pobres, sobretudo os mais necessitados. A fé em Jesus não nasce das obras, mas se exprime através delas, especialmente através do amor ao próximo. Para reconhecer a verdadeira identidade de Jesus, é necessário isolar-se dos esquemas religiosos de Israel. Além disso, a cidade de Cesareia, como o próprio nome indica, era uma homenagem a César, um dos títulos de honra do imperador romano. Logo, o reconhecimento de Jesus como Messias na cidade de César representava a oposição do projeto do reino de Deus às forças de morte movidas pelo opressor romano, pelo poder romano. Com esse dado, o evangelista Marcos quer ensinar que as duas primeiras exigências para o seguimento convicto de Jesus é o rompimento com as ideologias, religiosas principalmente, e a coragem para confrontar toda forma de poder oposta ao reino de Deus. Essa era a situação da comunidade do evangelista Marcos na época da redação do Evangelho. Escrito fora da Palestina, quando a convivência com a comunidade judaica já tinha se tornado insuportável, e especificamente na cidade de Roma, capital do Império, em época de fortes perseguições. Ainda a caminho, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és algum dos profetas. Sem dúvidas, Jesus estava bem conceituado pelo povo, pois era reconhecido como um grande profeta. A comunidade cristã não pode ver Jesus como um personagem do passado que deixou um grande legado a ser lembrado. Isso a impede de fazer sua experiência com o ressuscitado, e presente e atuante na história. A pergunta sobre que as outras pessoas diziam a seu respeito foi apenas um pretexto. Na verdade, Jesus queria saber mesmo era o que seus discípulos pensavam de si. Por isso lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Que as pessoas de fora o conhecessem apenas superficialmente seria tolerável, mas dos discípulos esperava-se uma resposta mais profunda e convicta, como de fato aconteceu. Pedro respondeu: tu és o Messias. Aqui Pedro fala em nome do grupo, em nome da comunidade. Fechado na mentalidade nacionalista, Pedro não aceita um Messias sofredor. Por isso, tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Jesus, como mestre, tem autoridade para repreender e condenar a atitude de Pedro. Ao chamá-lo de Satanás,
Jesus está apenas dizendo que, com aquela postura, Pedro está sendo um obstáculo para o reino de Deus. Pedro queria evitar a cruz para Jesus e seus companheiros. No entanto, Jesus, ao contrário, afirma que a cruz é condição para o seguimento. Porém, ao contrário do que a tradução litúrgica do texto afirma, Jesus não manda Pedro para longe, mas apenas para trás de si. Jesus repreende Pedro, mas não expulsa do grupo, apenas diz: vai para trás de mim. Prezados irmãos e irmãs, para seguir Jesus, cada cristão, cada cristã deve deixar muitas coisas para ter tudo, isto é, salvar a sua vida. Cristo manifestou sua caridade em sua abnegação, sua entrega total. Deixemo-nos, portanto, guiar sempre mais pela palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.